Amém. É uma alegria. Estou aqui para representar as mulheres que pregam. Aleluia! As mulheres que têm voz. Quantas mulheres aqui têm voz? Estou aqui para representar a original. Mas é realmente uma alegria poder estar aqui. Eu queria só ter consciência do tempo exato que eu tenho, por favor. Depois me falem, porque eu estou sem essa noção. Mas é um momento muito especial e eu acredito que você não vai dormir. Dá uma cutucadinha aí na pessoa que está do teu lado, né? E diz, nós não vamos dormir. Eu não vou deixar você dormir. Eu vou ficar com o meu põe e tira de óculos, estou aqui me arrumando. Mas, queridos, é uma alegria poder estar aqui, poder celebrar 27 anos de igreja, como eu falei de manhã. 30, na verdade, 3 anos foram de planejamento, de jejum, de reuniões na casa do pastor Tom. Eu estava grávida da Gabriela ainda. E o Senhor foi nos convidando a essa missão de pastorearmos a igreja. Muitas pessoas perguntam para nós, como que aconteceu? Aconteceu assim, a gente foi fiel no ordinário, no dia a dia, naquilo que Deus colocava nas nossas mãos, e assim o Senhor foi conferindo a nós um aumento maior de responsabilidade, foi aumentando a medida, né, de ação. Nós estamos hoje com as crianças aqui, então eu vou pedir para os pais serem bem intencionais em cuidarem delas, para que a gente possa ter ordem, você possa receber a palavra de Deus nessa tarde. Logo mais nós vamos ter muitas coisas aí, mas eu meditando e pensando sobre o que nós devemos, para onde nós devemos olhar, quando estamos nesta idade, né? Então, já emancipada, né? Bem emancipada, passamos dos 21 faz tempo. O que nós devemos esperar, né? Para onde ir depois de 27 anos como igreja, de tantas experiências ministeriais, de tantas experiências com pessoas? O que nós devemos esperar sobre a igreja do Senhor, o desafio de continuar edificando a igreja do Senhor? E Deus realmente colocou uma palavra no meu coração que eu quero compartilhar, e eu creio que tem muito a ver com o que o Douglas ministrou nesta manhã, de nós estarmos realmente atentos àquilo que nós precisamos manter. E o título da minha palavra hoje é Continue. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga, continue. Foi isso que o Senhor falou comigo, continue. Continue nessa jornada, continue fazendo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Continue. Muitas coisas, eu sei que nós temos pessoas aqui com muitos tempos, né? Temos pessoas recém-convertidas, mas temos pessoas que vieram de outros ministérios, que têm muitas experiências, também experiência de edificação da igreja. Enfim, temos histórias distintas aqui. E eu creio que essa é uma tarde, assim como foi pela manhã, onde o Espírito do Senhor está nos convidando para nós podermos reciclar, para nós podermos limpar a nossa visão, para que a gente possa continuar a próxima estação alinhados com o Espírito. É muito importante esse momento. Por isso nós fizemos tanta questão de estarmos juntos. Porque eu creio que nesse ajuntamento o Senhor vai liberar um alinhamento do nosso coração, da nossa mente, da nossa visão. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus. A palavra de Deus nos promete que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, sim ou não? Mas nós precisamos saber como edificamos, a Bíblia diz. Nós precisamos saber para onde estamos indo. Eu creio que a palavra de Deus nos alerta muito sobre perseverança, porque nós podemos perder a perseverança na caminhada, sim ou não, gente? É muito fácil nós perdermos a resistência. Assim como o Douglas pregou sobre as 10 virgens, nós sabemos que 5 se mantiveram atentas e com óleo.
E nós também ouvimos que o óleo não é possível emprestar. O óleo só é produzido a partir do teu relacionamento com Deus e dos nãos que nós vamos dizendo ao longo da nossa trajetória para podermos chegar até aqui, para podermos continuar. A palavra de Deus nos fala nos orienta sobre resistência, nos fala tanto sobre a fé, nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Jesus nos fala, quando eu voltar, eu vou encontrar fé na terra, porque existe uma batalha para que nós não cheguemos lá. A palavra de Deus lá em Apocalipse várias vezes diz, ao que vencer eu darei a coroa. Por quê? Porque existe uma jornada, existe uma trajetória e existe um risco de não chegarmos até o fim. Por isso é tão importante 27 anos. Por isso é tão importante o que nós temos construído e como nós temos construído. Isso talvez seja o mais importante, não é, queridos? E eu queria meditar com você no texto de Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 a 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com, diga comigo, perseverança. Diga de novo, perseverança. A corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou. Diga comigo, suportou. Suportou. De novo, suportou. Muito importante essas palavras, e nós vamos avaliar isso. Suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E ele diz assim, pensem bem. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala, pense bem. A palavra de Deus nos convida várias vezes, preste atenção. A palavra de Deus nos convida, reflita, medite, pense bem. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Diga comigo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Diga de novo, para que nós não nos cansemos nem desanimemos. O texto aqui começa falando portanto. E o escritor de Hebreus coloca dessa forma o portanto, porque desde o capítulo 10, ele começa, se você ler aí na tua Bíblia com carinho, desde o capítulo 10 ele começa um apelo à perseverança. Ele começa abrindo os nossos olhos e nos convidando a não retroceder, nos convidando a não abrirmos mão. O texto de Hebreus 10:35 diz, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. E aí ele continua, o escritor de Hebreus, escrevendo sobre os heróis da fé. No capítulo 11, que nós conhecemos tanto. E aí depois ele começa o capítulo 11 fazendo e dando a nós a definição do que é fé. Que é a certeza das coisas que nós esperamos, mas não vemos. E ele diz, no versículo 13 do capítulo 11, que muitos daqueles heróis da fé que são citados, né, como Abraão, Noé, e assim sucessivamente, todos os heróis da fé, muitos deles não alcançaram tudo o que eles imaginaram, tudo o que foi prometido, mas eles continuaram até o fim, porque eles avistavam de longe, porque eles já tinham dentro deles a esperança do que é eterno, e principalmente, queridos irmãos, os heróis da fé, eles tinham dentro deles a consciência de que eram peregrinos e estrangeiros nesta terra. Peregrinos e estrangeiros nesta terra. Uau!
Eles tinham essa marca, essa consciência. Porque quando verdadeiramente nós somos capturados por Jesus, quando entendemos a obra da redenção da cruz do Calvário, realmente é como não entregar, como não nos dar, como não declarar que Ele é santo, como não declarar que Ele é digno, como não entregar todos os nossos dias a Ele, porque quando nós entendemos a obra da cruz, quando nós entendemos que fomos resgatados do reino das trevas para o reino da luz, algo acontece dentro de nós, e verdadeiramente nós começamos a andar nessa terra como estrangeiros e peregrinos. Nós sabemos que a vida eterna que está com Jesus é o melhor que nós vamos ter. Amém? Aplauda ao Senhor por isso. Se você tem o registro, jovem, não importa a idade, você sabe o que é ser um estrangeiro? É assim, é meio estranho, né? Não sei se você já teve oportunidade de ir a um país e não ser o teu país. Você se sente um pouco deslocado. Você se sente um pouco deslocado naquele país. As pessoas não falam a sua língua. As pessoas não... os costumes são diferentes. Os hábitos são diferentes. A perspectiva de muitas coisas. A gente esteve em Portugal e a gente viu isso. Até mesmo algumas palavras que aqui significam uma coisa, lá é outra, totalmente diferente. Então, quando nós entendemos a obra da cruz, nós nos sentimos peregrinos. Nós sentimos que o nosso lugar não é aqui nem acolá, porque nós somos movidos pelo Senhor. Nós não temos uma raiz, né? Nós não temos um apego àquilo que o Senhor, aquilo que nós vivemos. Nós temos a liberdade de entregar ao Senhor todos os nossos dias. E é nesse contexto que ele diz, portanto, depois de tudo isso, e é muito importante, nós sabemos que o escritor de Hebreus, ele está se referindo na verdade, ele está se dirigindo a um grupo de judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, que estavam sendo ameaçados de morte, estavam morrendo, estavam perdendo seus bens, estavam sendo perseguidos, estavam sendo injuriados, caluniados, estavam tendo separação das famílias, porque as famílias não os aceitavam mais por estarem deixando o judaísmo, se convertendo ao cristianismo. E é dentro desse contexto que o escritor de Hebreus diz, portanto, como nós vamos continuar? Esse é o tema do que eu quero conversar com você. Como nós vamos continuar? O que nós vamos fazer? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e corramos, ele diz, com perseverança, suportando a dor. Ele mostra que Jesus, ele suportou, ele caminhou com dor. Agora, por que isso é tão importante nos dias de hoje? Porque se tem algo que nós não queremos, é a palavra perseverança. Se tem algo que nós não queremos, é acreditar que as coisas demoram tempo, e como foi falado aqui nessa manhã, para o de repente do Senhor acontecer, demorou muito tempo. E quando nós pensamos na palavra que diz que devemos nos livrar do que nos atrapalha e correr com perseverança a corrida, suportando a dor. Preste atenção. Isso significa nós continuarmos a jornada, apesar da fadiga, do estresse e das situações adversas. Quantos aqui têm estresse? Levante a mão. Bem grandão para mim que eu estou sem óculos. Quem tem situações adversas? É sobre isso. É sobre isso que o texto está falando. É interessante porque ele não fala, preste atenção, ele não fala sobre correr a corrida com esperança. Ele não fala sobre nós corrermos a corrida com alegria necessariamente. Com alegria ou com esperança. Ele fala sobre corremos a corrida com perseverança.
Ele fala sobre corremos a corrida suportando a dor. Ele fala sobre corremos a corrida sabendo para onde nós estamos olhando. É interessante pensar ou falar sobre preservar no presente século, ou perseverar, no presente século. Onde tudo o que dói, nós queremos fugir. Tudo que é difícil, nós achamos que vem do inimigo. Ou se algo está difícil na nossa vida, nós achamos que aquilo está fora da vontade de Deus. Por que nós pensamos assim? Porque nós não queremos esperar por nada, queridos. Porque nós não queremos acreditar que existe um processo, que existe um caminho, que existe uma corrida, e que a vida cristã, como o Fernando sempre diz, e nós sabemos, não é uma corrida de 100 metros rasos, mas é uma maratona. E nesses 27 anos, nós precisamos avaliar para onde nós vamos olhar. Se nós vamos fazer um aconselhamento hoje em dia, e nós falarmos para a pessoa assim, olha, você precisa perseverar. Você precisa ter paciência. É quase que um palavrão, né? É quase como uma agressão para a geração de hoje. Dizer, você vai ter que esperar um pouco. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Nós não queremos esperar por nada. Nós não queremos esperar numa fila. Nós não queremos esperar uma mesa no restaurante. Nós não queremos nem esperar aquela compra que a gente fez pela internet, né, gente? A gente quer tudo imediatamente. Nós ficamos lá no rastreador, tentando saber a hora que vai chegar, enfim. Existe dentro de nós uma urgência constante que tem gerado crises e crises de ansiedade e que tem mudado, preste atenção, a nossa forma de pensamento, inclusive sobre a nossa vida cristã. Então, quando nós estamos na jornada, na caminhada, muitos têm desistido. Porque achavam que essa corrida poderia ser feita através de habilidades, através de carismas. Mas a corrida, a jornada da vida cristã, só é possível se nós tivermos o foco em Cristo Jesus. Se nós soubermos de onde vem a capacitação para seguirmos todos os dias. É tão interessante como nós somos imediatistas. E eu me incluo nisso. Nós somos a geração do app. É tudo muito rápido. Baixa aí, baixa o app. Para tudo. Nós queremos respostas imediatas no WhatsApp. E em texto. Porque se a gente manda só uma carinha, parece que não está nem aí. Sim ou não? Nós queremos respostas imediatas em textos, retornos imediatos, relacionamentos acabam por causa disso, porque hoje nós não temos essa condição de esperar, não existe paciência, e além disso, tudo é levado no pessoal. Nós perdemos a perspectiva do coletivo, nós perdemos a perspectiva do indivíduo, de que aquela pessoa talvez não respondeu porque ela está num momento em que ela não pode responder, e nós achamos que aquela pessoa está chateada, ofendida conosco, e nós acabamos, esfriamos. Quantos concordam comigo? Uau, o que está acontecendo? Deus está falando conosco que nós só iremos correr a corrida se nós tivermos perseverança e capacidade de suportar dores e aflições. E nós estamos sendo treinados para isso. Nós só vamos permanecer até o fim. Quantos estão? Nós começamos a igreja há 27 anos. Quantos ficaram no meio do caminho? Quantos esfriaram na fé? Quantos trocaram os seus valores? E nós só vamos permanecer e continuar se nós abrirmos mão dos ídolos, se nós abrirmos mãos dos palcos, do imediatismo, do que é mágico, do que é rápido, do que é ilusório. E
esses são dias onde o Senhor está nos dizendo, nos alertando, mais uma vez através da sua palavra, para que você não venha desanimar. Saiba como será a corrida. Saiba como. Há momentos em que você vai acelerar, há momentos que você vai diminuir. Preste atenção. Há momentos em que você vai, parar, dar um stop, Quando a gente vê maratonistas para tomar água, alguém vem e joga uma água em você. Mas você tem que saber como vai ser a corrida. Não seja ingênuo, igreja edificando em Cristo. Há dias e dias difíceis para podermos chegar lá. E a palavra de Deus quer nos orientar. E eu pensei, Senhor, não é uma palavra muito animadora para um aniversário de igreja? É uma palavra profética? É uma palavra de alinhamento? É uma palavra do Senhor para nós? E começou nessa manhã. E nós queremos estar entre as 5 virgens prudentes e que têm óleo. Você quer? Uau! Queridos, é tão importante. Enquanto Douglas pregava nessa manhã, meu coração foi revirando, meu estômago, o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, foi tomando conta do meu coração, e dizendo: Senhor, oh Deus, lá em Mateus 7 diz que naquele dia muitos dirão: em teu nome expulsamos demônios, curando enfermos. Profetizamos, e nós vamos ouvir, e muitos podem ouvir: eu não quero estar nesse grupo, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Nós precisamos saber que a corrida que nos foi proposta vai exigir de nós resistência, numa geração que está frouxa, porque está medicada 100%. Nós estamos medicados porque nós não conseguimos lidar com uma situação que saiu do nosso controle. Porque nós queremos ter o controle do amanhã, quando o Senhor nos diz na sua palavra que nós devemos descansar nele e nos livrar de tudo que nos atrapalha. Nós, como cristãos, precisamos retomar algumas coisas, alguns fundamentos da nossa fé, do nosso comportamento diante do Senhor, diante do sim, diante do não, o respeito mútuo, o respeito pela casa do Senhor. Como perseverar se nós temos tido uma geração que não aguenta sentir angústia? Qualquer angústia. Uau! Parece que é algo de outro mundo. Está tudo trocado. Tudo trocado. É tão interessante porque hoje em dia nós damos troféu às crianças que acabaram de nascer. E aqueles que percorreram a corrida nós esquecemos. Nós trocamos as coisas, estão me entendendo? Por isso é tão importante esse texto. Nós queremos sucesso instantâneo, promoção instantânea, nós queremos facilidade, 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 facilidade. E essa geração não sabe como se livrar do pecado que a rodeia. E quando eu falo essa geração, eu não estou falando só dos jovens de 20, 30. Eu estou falando que nós fomos assumindo a mente, e esse sistema está dentro de nós. Nós fomos absorvendo essa forma de pensar. Nós fomos ficando parecidos, Estamos debaixo desse domínio, de não sabermos nos livrar, de não sabermos dizer não. Por isso a palavra casa tanto. O não é a forma que o escritor de Hebreus diz que nós devemos percorrer a corrida. Livre-se do pecado que te rodeia.
Existem pecados na sua vida que precisam chegar ao fim. Deu, como diz aqui, deu pulose, né? Deu. Precisamos ser confrontados definitivamente pela palavra do Senhor. Nós queremos viver em um estado alfa, né? Onde que não nos exija nada. Não é verdade, querido? Se eu não gosto do casamento, eu saio do casamento. Se eu não gosto da faculdade, eu saio da faculdade. Se eu não gosto da igreja, do pastor, da pastora, eu saio da igreja. E assim sucessivamente, nós não suportamos nada. E é claro, não é, irmãs? As mulheres. Existem situações que nós precisamos deixar. Mas nós temos saído, em muitos casos, antes da corrida que nos foi proposta. Nós saímos antes e ainda culpamos a Deus das coisas não terem acontecido na nossa vida. Nós saímos da corrida. Nós nos isolamos. Nós nos apartamos no coração. Nós começamos a economizar a nossa vida diante do altar do Senhor. Nós pulamos fora antes. Tem um corredor que correu há muitos anos atrás. Ele chegou para correr numa maratona longa, enorme, acho que a maior que existe. E ele era um agricultor de batata. Eu acho que o nome dele era Cliff Young. E é interessante porque as pessoas não acreditavam nele, né? Mas como ele trabalhava, ele era agricultor e pastor de ovelhas. E ele então tinha muitas vezes que sair correndo para juntar as ovelhas. Enfim, ele se sentia treinado e ele realmente falou, eu quero correr essa maratona. Que eu acho que eram de 5 ou 6 dias. E os corredores dormiam. Mas ele não sabia que podia dormir. E é interessante porque ele continuou seguindo e ele ganhou a corrida. E foi algo muito... Foi em 1983, isso você pode procurar na internet, que é algo muito interessante. E as pessoas perguntavam para ele, Yang, como é que você conseguiu? Ele olhava e dizia assim, eu só não parei. Eu só não parei. Eu só não parei. Diga para o teu irmão aí do teu lado, eu só não vou parar. Eu não vou parar. Nós precisamos de tenacidade, nós precisamos de resistência, nós precisamos deixar o excesso de dores e de ofensas e seguir, porque somos cristãos. Somos homens e mulheres de Deus, que têm uma corrida. Jesus quer te encontrar fiel naquele dia. Ele quer dizer, naquele dia, servo bom e fiel, venha desfrutar do gozo do seu Senhor. Uau, como o Senhor quer falar conosco hoje. E no final, queridos, como eu sempre digo, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter a nossa coluna ereta, sabemos para onde estamos olhando, temos os nossos joelhos que estavam trôpegos, restaurados e firmes, temos os nossos pés direcionados e não mancos, para podermos chegar naquele dia, para podermos chegar junto ao Senhor, nos livrando em primeiro lugar de tudo que nos atrapalha. Tratando o pecado como pecado. Não é fácil permanecer fiel nessa cultura de sofismas, onde as mentiras têm aparência de verdade. Não é fácil permanecer fiel. Sair da multidão para não se corromper. Porque muitas vezes a corrupção está na multidão e o Senhor nos convida a sair para dizer, eu não quero que você se corrompa. E nesse momento nós vamos ter que abrir mão dos palcos, do aplauso, e vamos dizer, Senhor, é esse o lugar? É esse o lugar. Nesse momento é esse o lugar.
Nós temos sido tentados a não avançar. Nós temos sido tentados, queridos, a não pressionar, a não suportar tanto, a não persistirmos tanto. Temos sido tentados a não servir tanto. Temos sido tentados a não nos envolver tanto. Temos sido tentados a não orar tanto. Temos sido tentados a não crermos tanto. Somos tentados a recuar. Somos tentados a não estarmos na linha de frente. Temos sido tentados, queridos, amados irmãos, a não envolver demais o nosso coração, o nosso espírito. Nós temos sido tentados a não estarmos eticamente servindo ao Senhor como deve ser. Por que tantos líderes têm caído? Porque todos e muitos que caem, primeiro não percebem a queda. Primeiro não estão no campo de batalha quando deveriam estar. Não estão na linha de frente, em oração, em posicionamento, em jejum, em atenção. E não percebem que a queda está logo ali. E segundo, porque acreditam que as suas habilidades são suficientes para correr a corrida. E não é. Ele diz assim, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Nos últimos 10 ou 20 anos, queridos, nós temos tentado, quando eu digo nós, eu digo a igreja no geral, não só a igreja brasileira, mas a igreja no geral. Nós temos tentado muitas vezes contornar o pecado. Nós não temos tentado nos livrar do pecado. Eu fiz assim porque o texto fala do pecado que nos embaraça. Então você imagina, você está numa corrida e de repente vem um nó, que dá um nó no seu pé, e quando você menos espera, o pecado te envolveu. Mas nós, nos últimos anos, a igreja, no geral, ela não nomeia muito bem o pecado. Ela só nomeia o pecado da imoralidade. Mas o pecado da inveja, da amargura, da falta de perdão, do egoísmo, da maledicência, nós não nomeamos muitas vezes. Nós deixamos isso de lado. E mais, eu me lembro que na minha conversão, principalmente no segundo estágio da minha conversão, eu ouvi muito esse texto de Romanos 8, 29, que diz, porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu ouvi muito que o meu modelo era Jesus, que o meu modelo de ação, de comportamento, deveria ser Jesus. E nós temos afrouxado e deixado de olhar para o autor e consumador da nossa fé. E isso tem nos embaraçado na corrida. E muitos têm caído. Porque acham que essa corrida é possível ser feita na força do braço. Pode ser. Mas naquele dia nós podemos estar entre as virgens que não conseguiram ter o encontro com o noivo. Porque não conheciam a Ele. Nós precisamos voltar. Jesus não precisa que nós façamos nada para Ele. Mas o fato é que quanto mais parecido nós formos com Jesus, mais nós vamos fluir. Mais nós vamos fazer. Porque nós estamos e somos parecidos com Ele. E queridos, nós sabemos que o mundo está ruim e ele vai piorar. E para onde nós vamos olhar? Esses são dias onde a batalha que nós vivemos é a batalha dos olhos. Para onde você está olhando? Satanás descobriu que através do olhar, que é a janela da alma,
e consequentemente do coração, que é de onde procedem todas as fontes de vida ou de morte. Satanás percebeu que o olhar, e para onde nós estivermos olhando, vai determinar aonde nós vamos chegar. Nós estamos tontos, desculpa, mas às vezes nós nos colocamos na vida de maneira atordoada e distraída, sem percebermos que o inimigo está ao nosso derredor, buscando nos tragar nos nossos valores, na nossa concepção de reino e de transformação das nossas vidas. E nós precisamos alinhar e dizer: Senhor, eis-me aqui. O que precisa ser transformado, o que precisa ser mexido, o que precisa ser quebrado, quebra e faz de novo, quebra e faz de novo, quebra e faz de novo. Mas eu quero ser encontrada pelo Senhor, como alguém que correu a corrida. Aleluia, aleluia. Não se permita ser minado nas suas convicções, nos seus valores, no seu amor à presença, no seu amor à casa do Senhor, no seu amor pelos princípios da palavra de Deus. E nós, como cristãos, para onde nós vamos olhar? O texto fala, onde nós vamos nos fixar? Satanás é o pai da mentira. Ele também não vai mudar. Ele é o pai da confusão. E nós não podemos, queridos, estar bêbados como o mundo está. Nós precisamos saber para onde nós estamos olhando. Esses são dias onde a sua atenção precisa estar alinhada com o Espírito, para que você não se perca nesta jornada e não pare no meio do caminho. O mundo está enlouquecido. Sim ou não? Você vai enlouquecer junto? Diga: não, eu não vou enlouquecer com o mundo. Sabe por quê? Porque nós sabemos para onde olhar, porque nós temos um modelo, porque nos dias maus, nos dias da angústia, nos dias da aflição, nós vamos aprender a orar, a dobrar os nossos joelhos e declarar: Senhor, Tu és a minha fonte, Tu és o meu socorro bem presente no dia da tribulação. E mesmo que os meus olhos não estejam vendo, eu continuo caminhando na corrida de fé, olhando para o autor e consumador da minha fé. Nós vamos permanecer crentes. Você vai permanecer um crente fiel. Aleluia. Um crente forte, um crente ético, que respeita a ordem, um crente perseverante, aleluia. E o texto nos diz como permanecer. Ele fala: livre-se do pecado. Nós vamos nomear o pecado e vamos nos livrar dele. O que tem enroscado seus pés é a mentira, é a amargura, é a falta de perdão, é a imoralidade, é a pornografia. Livre-se disso. Livre-se. Vai doer. Quem te disse que se livrar do pecado, da angústia? Quem te disse que perdoar alguém que te feriu e que você sabe que tem razão não vai te doer? A palavra de Deus diz que nós precisamos aprender a suportar pesos, a suportar situações que doem em nós para corrermos a corrida, para permanecermos até o fim. Nós precisamos aprender a levar os nossos pesos em oração. Nós precisamos.
Existem coisas que nós precisamos entregar. Eu fiquei imaginando a corrida e aquele monte de peso. E aí nós vamos para a presença de Deus e entregamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas. E entendemos, teu é o governo, teu é o poder, tu é a glória para sempre, Senhor. O Senhor me formou e antes da fundação do mundo o Senhor tinha um plano para mim. Uau! Eu preciso me voltar a isso. Eu preciso, para correr a corrida, me livrar do pecado, aprender o caminho da oração, aprender o caminho do perdão, aprender e viver a libertação que há em Cristo Jesus. Não vamos fingir que mentira, inveja, amargura e calúnia não são pecados. Isso tem nos matado, isso tem nos deixado superficiais, isso tem nos deixado capengas e mancos nessa corrida. E talvez a gente não chegue lá, porque nós vamos precisar confrontar. Deixa o que te pesa. E tem uma parte desse texto muito interessante que ele fala assim, ele fala sobre corrermos a corrida que nos foi proposta. É tão interessante, porque nós não queremos correr a nossa corrida. Nós queremos correr a corrida do outro. Porque nós estamos sempre nos comparando com o outro. E o Senhor Jesus te deu uma corrida. O Senhor Jesus te deu uma porção. E quando nós não discernimos isso, nós deixamos de cumprir o chamado e o destino que o Senhor tem para nós. E nós somos uma geração que se compara o tempo todo, que é infiel ao chamado que o Senhor nos deu. Porque nós estamos comparando isso e aquilo, número de seguidores no Instagram, sim ou não? Quantas pessoas olham todo dia para ver se aumentou alguma coisa? E o texto fala, corra a corrida que te foi proposta. Corra a corrida que te foi proposta. Numa geração que se compara o tempo todo, o que vai sobrar? Você tentar correr a corrida do outro. E enquanto isso, a tua identidade em Cristo Jesus vai ficando manca, esburacada. Quando o Senhor diz, eu tenho uma parte para você. Eu tenho uma parte para você. Que tal, olha para o teu irmão e diga, que tal vivemos a nossa própria vida? A vida que o Senhor nos propôs. Isso é libertador. Isso é libertador, queridos. Pare de desprezar a sua jornada, por favor. Pare de desprezar a tua jornada. Pare de desprezar aquilo que você construiu. Pare de desprezar a sua corrida. Acolha a sua corrida e diga, Senhor, eu estou aqui. Então nós vamos nos livrar do pecado. Vamos realmente correr a corrida proposta que o Senhor tem para nós. E o segundo ponto, claro, é fixarmos os nossos olhos em Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus, autor e consumador da sua fé. Essa corrida, ela não é sobre músculos, mas é uma corrida que briga pelos seus olhos. Para essa corrida, você vai precisar contar com os seus olhos. Para onde você está olhando? Por isso, a palavra fala tanto sobre olharmos para Jesus e termos o nosso rosto iluminado. Para olharmos para o Senhor, para orarmos para que tenhamos uma vida iluminada, olhos iluminados para vermos o Senhor. Estamos em uma luta sobre os nossos olhos. Para percorrermos a corrida, nós vamos precisar olhar para Jesus. Olhar
para a obra da cruz. Olhar para aquele que não desanimou. Não olhar por lado, não se comparar, parar de se enroscar. É difícil, mas nós precisamos saber para onde estamos indo e para onde estamos olhando. E ele diz, pense bem. Antes de você desistir, querido, pense bem. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga, antes de desistir, pense bem. Pense bem naquele que suportou tantas coisas, porque isso vai te ajudar. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. Aleluia. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pense bem. Acolha a sua jornada. Você chegou até aqui. O teu modelo é Jesus. O teu modelo não são pessoas. Nós honramos as pessoas que vieram antes de nós. Nós honramos aqueles que têm sido inspiração para nós. Queremos ter e continuar tendo inspiração de pessoas entre nós, como o apóstolo Paulo dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas nós precisamos retornar, igreja, a entendermos que o Senhor nos predestinou, nos chamou para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Nós precisamos conferir as nossas atitudes, os nossos pensamentos em meus passos. Em seus passos, o que faria Jesus? Quantos lembram desse livro? Quantos já ouviram falar? Era assim, não era? Nós pensávamos sobre Jesus como modelo. Pense bem na obra da cruz. Pense bem que você é um homem ou uma mulher espiritual, que foi chamado para seguir em frente, que foi chamado para ser encontrado pelo Senhor naquele dia. Continue a corrida, mas continue alinhado. As situações não vão melhorar. Mas, ele diz aqui, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para vocês não se cansarem nem desanimarem. Não é fácil, a corrida exige, não é, queridos, aqui do louvor? Quantos passaram por aqui já? E não permaneceram? A corrida não é fácil. Eu quero convidar você para ficar em pé nesse momento. Aleluia. Para você receber revestimento de força do alto, de alinhamento, de capacitação do Espírito. Eu creio nesse momento tão especial que o Senhor dá a nós. Estamos em casa, não é, queridos? Estamos juntos como família, celebrando os nossos 27 anos, registrando com fotografia, colocando um LED lindo, é gostoso, é bonito, não tem problema. Mas nós precisamos discernir o momento que o Senhor está nos conduzindo como igreja. E Ele está dizendo assim, continue, continue. Olhe para o teu irmão e diga, continue, 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 continue. Queridos, nós temos uma certeza nessa jornada, nessa caminhada. Nós temos uma certeza. E a certeza é que foi nos dado, através de Cristo Jesus, o Espírito Santo da promessa. E a palavra de Deus nos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus habita dentro de nós. O mesmo Espírito que colocou em pé Jesus para cumprir a missão e para que Ele pudesse então ressuscitar e se assentar à direita de Deus Pai. Uau! Habita dentro de nós. Habita em nós. Nós não podemos por nós. Nós temos um alvo.
Nós temos um ponto é olharmos para Jesus. Ele foi tentado, Ele foi ferido, Ele foi traído, Ele foi esquecido, Ele foi acusado, injustiçado, julgado, preso, Ele entregou-se à multidão, Ele foi ridicularizado, Ele foi exposto publicamente, Ele foi martelado, Ele foi incompreendido, mas Ele suportou a cruz. Esse é o nosso modelo. E Ele diz, pense bem, mas você não está sozinho, o Espírito Santo está com você. Levante sua mão, você que ama o Espírito Santo, você que sabe que é o Espírito Santo que vai te ajudar até o fim, que vai cumprir com você a caminhada, que vai te ajudar até lá. Não se engane. O apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. O nosso coração precisa ser alinhado diante do Senhor nesta tarde. Assim como fomos já alinhados nesta manhã, nós vamos colher, se não desanimarmos. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado e comece a orar com ela, dizendo, Senhor, eu quero continuar nesta corrida. Eu quero, Senhor Deus, olhar para a cruz, o autor e consumador da minha fé. E no momento em que eu quiser desistir, eu vou me lembrar da obra da cruz. Eu vou me lembrar, Senhor, que o Senhor foi traído, ferido, julgado, exposto publicamente. Que aquilo que eu estou vivendo não se compara àquilo que Jesus já viveu e viveu de maneira total na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter vida. Eu vou me lembrar, Senhor, que o Senhor me convida a me livrar do pecado que me rodeia, a me livrar de todo o pecado que me embaraça. Eu vou me lembrar, Senhor, que o Senhor tem para mim um manancial, que o Senhor tem para mim uma vida de transformação, uma vida de mudança, uma vida, Senhor Deus, que me libere, que me deixa livre para correr a corrida que me foi proposta. Cada um tem uma parte, cada um tem uma porção. Nós não queremos imitar, nós não queremos imitar a corrida do outro, mas nós de verdade queremos correr a corrida que nos foi proposta. Qual é a porção? Pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor, qual é a minha parte? A palavra desta manhã nos mostra que as 10 eram virgens, as 10 eram igreja, as 10 entendiam sobre o noivo, as 10 entendiam sobre o candelabro, as 10 entendiam que uma hora ele voltaria, ele chegaria. Mas 5 acharam que essa corrida era uma corrida de 100 metros. Elas não dimensionaram que era necessário acumular óleo, acumular rendição, acumular arrependimento, acumular constrangimento diante do Senhor. 5 se esqueceram da obra da cruz e foram achando que a sua habilidade natural era suficiente. Eu vou dar conta, na hora H eu compro. Ou eu empresto. Vamos orar, Senhor, tudo que está manco em nós, realinha-nos agora. Eu quero que você faça a sua oração nessa hora. Jesus, fortalece-nos nesta tarde, para podermos continuar como igreja, correndo a corrida que o Senhor nos propôs. Ajuda-nos, 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 ajuda-nos nos dias do fim, a não trocarmos a nossa primogenitura por um prato de lentilha.
Ajuda-nos, Senhor, a não nos embaraçarmos, a não nos distrairmos, a não nos atordoarmos com os convites deste mundo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos a Tua voz de direção. Alinha-nos. Ajuda-nos no pecado que nos embaraça, na inveja, na mentira, no coração endurecido. Ajuda-nos, amolece, transforma, muda. E aqueles que estão cansados hoje, aqueles que estão desanimados, sejam fortalecidos pelo Espírito que ressuscitou Jesus. O mesmo Espírito que levantou Jesus habita dentro de nós, para nos colocar em pé na caminhada. Levante as suas mãos aos céus e diga: eu quero continuar, eu quero continuar. São 27 anos, mas o teu preço na cruz do Calvário foi maior do que o meu. Sim, Jesus. Você que está cansado, receba forças do Senhor.